Graça e paz. Mais uma live para a glória do Senhor Jesus. A paz. Oi, Suzete, tudo bem? Mais uma live para a glória de Deus aqui, onde nós vamos estar onde estaremos com a Verônica. Ela vai estar contando um pouquinho do seu testemunho, vai estar conversando conosco aquilo que Deus tem feito em sua vida. A paz, Suzete, tudo bem, amor? Glória a Deus. Manda um beijo aí, pessoal da Angola. Glórias ao Senhor Jesus. Esperando aqui a Verônica entrar para a gente começar a nossa live. Oh, Jesus. Aqui, achei. Para a gente poder começar a nossa live. Ela vai estar contando o testemunho dela, vai estar falando um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Ela tem um testemunho muito forte, um testemunho de cura mesmo, tanto física quanto emocional, espiritual, da parte de Deus. E as lives têm sido uma bênção. As lives têm sido uma bênção, edificação da nossa fé no Senhor Jesus. Suzete, eu estava vendo a sua página que a Cris me mandou, eu não conhecia. Que trabalho lindo que você faz. Muito lindo, parabéns. Deus abençoe muito. Abençoe muito. Aqui, a Verônica entrou. Vou estar mandando ver, é só você aceitar aí, tá bom? Só você aceitar. Oi. Oi, Josi, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu botar um fone aqui, que eu acho que eu vou te ouvir melhor com fone. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Suzete. Glória a Deus. Marcar uma live com você também. Vou botar aqui? Acho que eu escuto melhor. Amém, Suzete. Amém. Vamos marcar uma live aí para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tudo bom, Verônica? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem também? O pessoal que tá entrando aí tá ouvindo a gente bem? Manda setinha aí pros seus amigos, para os seus amigos. Manda setinha, convida as pessoas para estarem conosco. Vai ser uma live abençoada, uma live que Jesus vai falar através da vida da Verônica. Amém? Vou ajeitar aqui. Eu tava à correria, menina. Tava trocando os lustres aqui de casa, tava tudo sem luz. Ai, meu Deus, tem que dar tempo. Tava tudo sem luz, que desligou, né, a energia. Eu comecei a ficar nervosa, correndo aqui. Mas amém. Glórias ao Senhor Jesus, Verônica, por você ter aceitado fazer essa live aqui. Contar um pouquinho da sua história, que eu fiquei assim impactada, impressionada com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que Deus tem feito, né, através da sua vida, aquilo que Ele fez na sua vida. E eu vou orar para que a gente possa começar essa live. Eu vou estar explicando também, né, como surgiu essa live, né, esse convite. Eu vou estar orando e vou orar e a gente começa. Amém? Tudo bem. Senhor Deus, querido, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sido aquele que nos mantém de pé, aquele, meu Deus, que é misericordioso, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida da Verônica, pela sua família, pelo seu lar, por essa mulher guerreira, Senhor, que
me dá e nos dar a oportunidade de conhecer, meu Deus, a história, para a edificação da nossa fé. Que essa live venha a ser uma bênção, Senhor, que cada um que aqui entrar possa ouvir, meu Pai, de Ti, Deus, meu Pai, estar focado em Ti, para que não venha desanimar, meu Pai, desistir, Jesus. Obrigada por tudo. Amém. Amém. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Josi, eu sou a líder do Lançadas para Fora, né, que é um projeto interdenominacional. E eu tenho feito lives com algumas pessoas que Deus tem me direcionado, né, falado sobre alguns assuntos. E eu estava conversando com a Verônica esses dias no privado, no direct, e ela começou a me contar a história dela, e eu vi umas fotos, e eu falei assim, meu Deus, as pessoas precisam saber dessa história, as pessoas precisam saber daquilo que Deus está fazendo na sua vida, né? Porque às vezes a gente desiste por coisas tão assim, coisas tão pequenas, vamos falar assim, né? Coisas tão que às vezes a gente acha que não tem jeito, ou até mesmo coisas que realmente aos olhos humanos parecem impossíveis, mas Deus ele é bondoso demais, misericordioso demais. E muitas vezes a gente pensa, quem nunca pensou em parar? Na verdade, quem nunca pensou em parar? Quem nunca. Às vezes, até mesmo na dança, a gente, eu não vou ministrar hoje porque eu não estou bem, não vou ministrar hoje porque eu tô assim, tô assado, tô com uma dor de cabeça, tô com uma unha encravada. Quantas desculpas nós mesmos já demos, né? Para não fazermos aquilo que Deus tem nos direcionado, tem nos dado para fazer. E quando eu soube que a Verônica começou a me contar o seu testemunho e ouvir fotos, né? Eu falei assim, meu Deus, que mulher guerreira. E nessa quarentena, ela desatou na dança. Ela estava conversando comigo que Deus a chamou, que ela achava que a dança não fosse para ela, e Deus nessa quarentena desatou através do curso da Priscila, que eu também faço, né? A gente é da mesma turma, né, Verônica? E Deus Isso. desatou a dança na vida dela. E vocês vão entender o porquê é desafiador, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque a Verônica ela vai contar aí todo o processo que ela viveu e tem vivido para chegar até aqui. E Deus, ele é maravilhoso. Verônica, vou passar a palavra para você. Você se apresenta, diz de onde você é, de qual igreja você é. Seu marido é pastor também, né? E Deus seja Isso. louvado por essa família abençoada. E conta um pouquinho aí do que Deus tem feito com você. Você me falou que sua história começa aos 8 anos de idade, né? E Isso. Deus seja louvado. Estou passando o microfone para você. Fica à vontade, pode falar. Olá, olá, mulheres. Meu nome é Verônica Machado. Eu sou da cidade de Guarulhos, São Paulo. Eu sou casada. Eu tenho um filho de 5 anos, o Miguel. E eu vim aqui hoje compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida, para poder transmitir para vocês tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a minha vida nesses últimos tempos. Um tempo onde que muitos diziam que seria um ano difícil, um ano do improvável, um ano que as coisas estão travadas, um ano que nada anda, um ano que tem o vírus, é máscara, é álcool em gel. E foi esse ano que Deus escolheu para derramar a bênção dele sobre a minha vida. Minha história começa aos 8 anos de idade. Minha mãe é uma mulher muito guerreira e tudo começou em um dia. Eu, com 8 anos de idade, eu vi a minha mãe ali no tanque, lavando roupa, e ela trabalhava em 2 empregos para sustentar a casa. Era uma situação muito difícil que a gente passava, mas mesmo assim, ela lutava por todos, tanto por mim quanto pelos meus irmãos. E ali naquele tanque eu vi o sofrimento dela, eu vi o desgaste dela, o cansaço dela, mas eu também vi a entrega, o amor que ela estava fazendo aquilo. E eu sempre fui uma pessoa participativa, sempre quis estar ajudando, sempre quis estar mostrando que eu poderia fazer algo. E naquele momento eu senti no meu coração de fazer algo pela minha mãe, pelo estar vendo o cansaço dela. E eu fui ali varrer a escada e com isso minha mãe já tinha estendido umas roupas no varal e
eu fui tirar o varal do lugar da escada para poder varrer a escada e o bambu, ele veio com tudo para cima de mim e me jogou a escada abaixo. Tudo começou por aquela escada. Ali eu desci aquela escada e eu não quebrei nada, eu não machuquei nada, eu tive apenas alguns arranhões. Minha mãe me pegou no colo, passou água na minha cabeça, me levou para dentro de casa e me deitou na cama. No outro dia eu já não andava mais, eu já não falava, eu sentia convulsões pela o alto número de graus de febre que eu tinha. E naquela época, lá em 1988 para 89, a medicina não era tão avançada como é hoje. Então, meus pais me levaram em vários médicos e nenhum conseguiam descobrir a causa daquela febre, a causa de eu não andar mais, a causa de eu não falar mais, a causa de eu não poder ir ao banheiro, fazer as minhas necessidades fisiológicas, tudo em mim parou devido àquela queda. E quando foi descobrir, no comecinho de 99, que o que eu realmente tinha se chamava osteomielite. O que é a osteomielite? A osteomielite é uma bactéria que quando ela se aloja no corpo, ela começa a destruir partes do seu corpo. E no meu caso foi o osso da perna, onde o osso estava mais fragilizado, o fêmur e a bacia. E quando foram descobrir isso, essa bactéria já havia comido todo o meu fêmur e toda a cabeça do fêmur. E com isso, eu fiquei 8 meses internada na Santa Casa, e ali eu só ouvi palavras que essa criança não vai sair daqui. Essa criança, se ela sair daqui de dentro desse quarto de isolamento, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai sentar. Todas essas foram as palavras que eu ouvia dia após dia. E eu ali deitada, eu não conseguia falar, eu somente ouvia os médicos e via com os olhos, mas eu não tinha reação. Eu via todo o cenário se desfazendo diante dos meus olhos e eu não tinha como falar para eles o que estava acontecendo. Eu queria poder falar, gente, eu estou aqui, me ajudem, não abram mão de mim. E ali eu passei 8 meses na UTI, foram os piores dias da minha vida. Eu passei por situações muito complicadas. E ali Deus, ali naquela UTI, foi o momento que eu clamei a Deus pela primeira vez. Foram 8 meses e os dias mais críticos foram quando os médicos chamaram os meus pais e falaram para os meus pais: pais, essa criança ela é batizada? E meus pais responderam: como assim? E os médicos falaram: essa criança precisa ser batizada para a alma dela não ficar pagã, a mente católica, porque é uma igreja católica, é um hospital católico. E ali meus pais não sabiam o que fazer e aceitaram aquilo, entendeu? E ali foram chamados um padre, o padre me batizou ali mesmo, eu tive os meus padrinhos, foram os médicos. E ali, dia após dia, eu fui piorando. Ali eles abriram meu peito, colocaram uma máquina para me respirar, porque os meus órgãos eles não funcionavam mais. Os médicos trocaram uma veia do meu braço esquerdo para o direito, porque tudo em mim havia parado. Então, ali eu passei processos muito dolorosos. E depois dessa palavra que o médico disse, a minha situação piorou. Cada dia era uma piora, nunca era uma melhora. E ali eu ficava amarrada todos os dias, braços e pernas, porque eu queria arrancar o tubo que ficava na minha boca para eu poder respirar, o aparelho que ficava no meu peito, eu tentava arrancar. E ali eu passei 8 meses amarrada. Esse era o jeito que os médicos acharam para que eu não viesse a tirar os aparelhos, porque cada vez que eu tirava era um sofrimento a mais, era uma luta a mais, era uma cirurgia a mais que eu tinha que fazer. E eles tentaram fazer de tudo para que não fizessem em mim a traqueotomia, que é aquele furo que faz no pescoço para poder respirar. Então, eles tentaram de tudo. E a única maneira que eles acharam foi de me deixarem 8 meses amarrada.
E ali naquele leito de UTI, eu fui desfiando, eu fui emagrecendo, eu fui perdendo meus cabelos. Eu tinha acessos até no meu pé, porque era tanta medicação que eu tomava, era tanto antibiótico, tanto anti-inflamatório, tantos remédios para dor, tanta morfina, e não havia mais lugar onde os médicos furarem. Então, meu corpo era repleto de acessos para poder levar os remédios para dentro do meu corpo e assim pelo menos trazer um alívio, mas nem isso acontecia, os remédios não faziam efeito no meu corpo. E depois que esse médico falou essa palavra para meus pais, eu comecei a piorar de uma maneira que eu achei, meu Deus. E tudo que vinha na minha mente, eu sempre fui uma menina família, eu sempre quis estar junto com meus pais, com meus irmãos, e crescer ali dentro daquela UTI, longe dos meus irmãos, longe da minha mãe, me trazia muita angústia, muito sofrimento, e tudo que eu queria era estar com eles, voltar a estar no seio da família novamente. Então eu olhei para o céu numa noite escura, eu olhei pela janela e falei, Deus, me ajuda, Senhor, eu quero sair daqui. E num feixe de luz eu senti a presença do próprio Deus transformando a minha vida. E no dia seguinte, quando eu achei que tudo havia acabado, que eu iria ter uma melhora, isso não aconteceu e eu me frustrei. E nesse dia eu tive uma piora tão grande, que os meus órgãos pararam, o coração parou. E só estava eu ali, eu não tinha minha família por perto, não tinha ninguém, todos para mim eram desconhecidos. E naquele dia eu passei muito mal. A sirene dentro da UTI soou e todos os médicos vieram porque sabia que era comigo. E ali eles tentaram fazer de tudo, tentaram me reanimar, eu tive várias paradas cardíacas. E eu me lembro que eu só olhava para o lado e todas as vezes que eu faço uma cirurgia, eu me acordo da cirurgia ouvindo o barulho daquela máquina que eles colocam os eletrodos no seu peito para escutar as batidas do seu coração e você vê aquela seta subindo e descendo, subindo e descendo. E todas as vezes que eu faço uma cirurgia, eu volto da cirurgia ouvindo aquele barulho do aparelho. Então, naquela noite, na UTI, a sirene tocou e todos os médicos vieram ao meu quarto, ali naquele leito de isolamento, onde não podia ter contato com ninguém, porque era uma bactéria altamente contagiosa e que onde ela se alojasse, ela ia destruir todo o seu corpo. E os médicos tinham receio. E naquela noite eu piorei muito e os médicos colocaram um desfibrilador no meu peito várias vezes e meu coração não agia mais. O meu coração ele parou. E a única coisa que eu me lembro é de os médicos virando as costas e balançando a cabeça como um sinal. Foi feito tudo o que poderia ter feito. Não há mais nada a fazer. E ali os médicos saindo, eu olhando para os médicos e a porta da UTI, eu vi eles saindo. E ali para mim tinha acabado, mas eu ainda estava ali, mas e eu só pedia a Deus, me ajuda, Senhor. E eu lembro que eles começaram a tirar os aparelhos de mim, começaram a tirar os acessos, começaram a desligar os aparelhos. E quando chegou nesse aparelho do coração, eu olhava para ele e via que só passava uma linha, dizendo, acabou, não há mais batimento, acabou para você. E eu olhei para ali e falei, meu Deus, me ajuda. E as enfermeiras vinham com o lençol dos pés e vinham subindo aqueles lençol e eu só falava, meu Deus, me ajuda. E eu não queria que aquele lençol cobrisse minha cabeça, porque eu não aceitava que era o fim para mim. Eu não aceitava não estar mais no seio da minha família, não estar mais com os meus pais, com os meus irmãos.
E ali, conforme aquele lençol foi subindo, foi passando tantas lembranças na minha cabeça, tantos momentos que eu passei com os meus irmãos, com a minha mãe, com meu pai. E eu não queria perder nada daquilo. E aquele lençol cada vez mais ia subindo, ia subindo. E quando chegou aqui no meu pescoço, eu falei, Deus, me ajuda. Eu senti como se os meus pulmões enchessem de ar novamente. Eu senti um sopro de vida entrando sobre as minhas narinas. Foi quando eu respirei fundo e aquele aparelho começou a bater. Aquela linha começou a subir e descer. Era o fôlego de vida que havia entrado dentro de mim novamente. E as enfermeiras começaram a correr. Socorro, venham aqui, me ajudem. E os médicos voltaram e começaram a tentar colocar todos os aparelhos em mim novamente. Me entubaram novamente. E ali estava eu de novo, respirando o ar. Porque eu creio que Deus me chamou para uma missão. Aleluia. Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar para eles e tanto para aquele padre que a última palavra quem dá é Deus. Aleluia. Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, pode até abrir a sepultura, mas a palavra de Deus ela é a última que pode determinar que vai acontecer algo na sua vida. E ali eu comecei a respirar e eu só ouvi os médicos dizerem glória a Deus. Se eu pensando comigo anos depois, se tudo isso aconteceu comigo somente para que eu reconhecesse que Deus é Deus, para mim já teria valido todo o sofrimento. Porque a pessoa reconhecer que Deus é algo maravilhoso. E isso aconteceu ali naquele hospital, os médicos não sabiam entender o que havia acontecido comigo. Então, aconteceu coisas na minha vida que só ficou entre eu, Deus, os médicos e o meu prontuário no hospital. Minha família não participava muito, porque minha mãe trabalhava, meus pais trabalhavam, e meu irmão era de menor, não podia ficar comigo. E aconteceu esse fato. E dali, com o tempo, eu fui para o quarto, e do quarto eu passei alguns meses a mais. E depois eu fui transferida para o Hospital Auxiliar de Cotoxó, onde passei mais alguns meses. E ali, o que aconteceu? Quando eu saí da UTI, eu saí com uma perna 10 centímetros menor, porque a bactéria já havia comido todo o osso. O fêmur, ele é assim reto. O fêmur, ele é assim reto. E aí, isso tinha a cabeça do fêmur, e o meu não tinha. Ele ficou todo reto, só isso aqui. Então, eu não tenho essa parte que é a cabeça do fêmur. Então, eu saí dali dessa maneira. Foi assim que Deus permitiu que eu saísse, para que hoje eu pudesse estar aqui testemunhando que Ele é Deus. Eu sei que as sequelas ficaram, a gente está aí batalhando para melhorar as coisas, e eu sei que Deus está agindo no meio dos médicos para me trazer uma melhor qualidade de vida. E ali do Hospital Cotoxó, eu fiquei mais um ano internada no Hospital das Clínicas, onde eu faço tratamento até hoje. E lá foi descoberto que quando eu saí da UTI, eu havia havia tido um trauma na minha mandíbula, que se chama anquilose de ATM. O que é anquilose de ATM? A anquilose de ATM é uma massa óssea que ela começa a se desenvolver nas articulações e ela trava a sua articulação, fazendo com que você perca totalmente os movimentos. E ela se alojou no meu maxilar. Então, desde os meus 9 anos até hoje, com 39 anos, eu não abro minha boca. Eu não abro minha boca, eu falo dessa maneira. E é assim que Deus quis. Por muito tempo eu me vi depressiva, porque eu não me aceitava, eu não me amava, eu tinha autoestima baixa. E quando eu tive alta do Hospital das Clínicas, eu fui para casa, eu passei um tempo bom com a minha família, mas depois vieram as crises de identidade. Por que eu sou assim?
Mesmo reconhecendo o milagre que Deus havia feito na minha vida, eu não me aceitava. Eu achava que eu era uma aberração, eu não me aceitava viver dessa maneira. Crises, as crises de identidade. É, eu sofria por ter complexo de inferioridade, eu não me aceitava da maneira que eu sou, e com isso veio a depressão, onde eu passei anos da minha vida trancada dentro do meu lar, sem sair na rua, trancada dentro de um quarto escuro, só eu e Deus, onde eu chorava todas as noites, e minha mãe e minha irmã dormiam comigo no quarto, e todas as noites via aquela solidão, aquela tristeza, aquela angústia, e eu ficava ali chorando, e mesmo elas estando no quarto, eu tentava sufocar as minhas lágrimas. Quantas vezes, Senhor, eu chorei e eu não queria transmitir para elas o meu sofrimento, eu não queria passar para minha família o sofrimento, a angústia que eu estava passando. Mas hoje, eu quero te dizer que não importa o problema que vocês estejam passando, divida a sua dor com alguém, divida esse fardo com alguém, porque até Jesus no Getsemane, ele pediu companhia, porque nós não podemos pedir. Hoje eu entendo que eu poderia ter pedido ajuda, que eu poderia ter me abrido para minha família, que eu poderia dizer o quanto eu sofria, o quanto aqueles traumas da infância no hospital me faziam mal, e eu não queria transmitir para eles, porque eu não queria trazer dor, eu não queria trazer sofrimento para eles. Então, eu quero dizer para vocês que, independente do problema que vocês estejam passando, procure ajuda, procure alguém para conversar, procure um amigo, não sofra sozinho. Jesus no Getsemane pediu companhia. Então, peça companhia vocês também, divida a sua dor, o fardo vai se tornar mais leve. Se eu tivesse feito isso na minha vida, eu teria evitado tantas coisas. Eu sei que as pessoas me acolheriam, eu sei que muitos iriam me ajudar, mas eu não fiz por medo, eu não fiz porque eu não quis preocupar as pessoas. Mas graças a Deus, a infinita misericórdia de Deus sobre a minha vida, Deus ele me restaurou, Deus ele me curou. E quando ele me curou, quando eu fui mãe, porque até os 34 anos eu sofri de depressão calada, mesmo casada, porque eu me sentia sozinha, eu me sentia inferior, eu me sentia uma aberração, eu me sentia a pior pessoa do mundo. E eu me curei da depressão quando eu me tornei mãe, que eu vi o amor que nasceu dentro do meu coração pelo meu filho. Eu senti o amor de Deus por mim ali. Aquele amor foi me restaurando. E a partir dali eu comecei a buscar a Deus dia após dia. E Ele foi acrescentando as coisas dentro de mim, foi acrescentando pessoas. Como a Josi falou, eu conheci a Priscila já há algum tempo, mas nessa quarentena a gente se aproximou mais. A Priscila abriu um curso, uma plataforma onde eu me inscrevi, onde eu tinha tentado me esforçar, onde eu tinha me doado para o meu chamado, que é a dança. Foi para isso que Deus me chamou, foi para isso que Deus me tirou daquele leito de UTI. Não importa se eu não tenho a técnica, não importa se eu não tenho estrutura física, não importa se os meus ossos aguentem. Eu sei que Deus me chamou para isso, é para isso que eu estou me dedicando dia após dia, para me aperfeiçoar, para dançar com Ele, fazer tudo para Ele, me entregar aos pés dele. Então, eu quero dizer para vocês, não importa a situação que vocês estejam passando, eu sei que existe um Deus, que Ele foi na minha vida e Ele será na sua vida também. O mesmo Deus que me resgatou daquele leito de UTI, Ele pode te resgatar aí do seu quarto escuro onde você está agora. Ele pode te resgatar dessa ponte onde você está pensando em se jogar. Ele pode te resgatar aí do charco de lodo onde você está. Deus, Ele pode te resgatar assim como Ele resgatou a minha vida. Ele pode fazer muito mais pela sua, porque Ele é Deus. Aleluias. Glória a Deus. Nossa, assim, eu estou ouvindo aqui, Verônica, eu já sabia, né, do seu testemunho, porque você me contou,
mas assim, ouvindo, né, de maneira que você escreveu, eu falei assim, gente, Deus ele é muito misericordioso, né? Porque você já estava dada como morta, né? De 8 a 9 anos, Sim, mais ou menos, sua idade, você já estava ali isso. dada como morta. E Deus ele vai lá, ele fala, mostra, né, que ele é Deus na sua vida, mesmo você sem ter a noção também da grandiosidade, né, da grandeza que, né, dele. E ali mas você se apega e ele vai lá, transforma todo o ambiente. As pessoas o glorificam a ele. Porque muitas vezes a gente não consegue entender isso, que as coisas que acontecem na nossa vida é para a glória dele, é para que ele seja glorificado, é para que ele seja exaltado, é para que ele. A gente acha que não, que só as coisas boas, né, as coisas maravilhosas que nos acontecem, mas não, as coisas, as dificuldades, as limitações também é para glorificar ele, porque você hoje é uma pessoa que eu falei assim, meu Deus, essa mulher rompeu tudo. Foi o que você falou aí, você rompeu essa questão da estética, né? Da falta que hoje, né? Dessa coisa de ter a técnica para dançar. Eu vi uma foto sua que eu fiquei assim, impactada, que você com dificuldade até para botar o sapato, né? Até para colocar os seus Sim. sapatos. E eu falei assim, ela tá ali adorando ao Senhor, ela decidiu romper, ela decidiu ir além, ela decidiu fazer, ela decidiu que não aceita mais viver daquilo que as pessoas falam para ela, mas sim daquilo que ela acredita, do que ela sabe quem é Deus e quem ela é em Deus. Isso é maravilhoso, porque eu falei assim, eu fiquei imaginando assim, gente, quantas vezes eu mesmo, foi o que eu falei até no início, eu pensei em parar por algo que era, vamos dizer assim, fácil de romper, mas era porque mas não é para mim, não dá, não quero, não vou. E você, com todas as suas limitações, né? A sua perna tem quanto de diferença? 10 10 centímetros, né? centímetros. 10 centímetros. Isso. E uma pessoa que tem a dificuldade de abaixar para botar um sapato, não se deixou abater e dança para Jesus, dança para Deus, glorifica o nome dele com o seu corpo. Isso é tremendo demais. A quarentena que foi vamos falar assim, né? Essa pandemia, essa quarentena onde muitas pessoas pararam mesmo, se desesperaram. É, é, não vou conseguir, e deram desculpa para tudo. Você decidiu romper, você, você decidiu viver para Deus mais ainda. Porque a sua cura já tinha vindo. Seu filho está com quantos anos? 5 anos. 5 anos. Você foi curado ali do momento em que você, né, tem o seu filho, que você gera o seu filho ali, você entende o amor de Deus, você é curada. Todas aquelas coisas que você tinha são jogadas por terra para a glória de Deus. E no processo que veio vindo, você hoje dança para Jesus. Gente, isso é lindo demais. Quem está acompanhando aí, vocês têm noção do que é isso, gente? Uma pessoa não permitir que as suas limitações físicas atrapalhem a sua adoração a Deus. Uma pessoa né, que podia dizer, não vou me olhar diferente, né? Vão me olhar diferente. Não, não está preocupada em adorar a Deus. Isso é lindo demais, isso é lindo demais. Eu fico assim emocionada, porque o que Jesus está fazendo, Jesus ele está tirando pessoas e trazendo para o meio do centro da vontade dele. E foi o que eu falei para você, assim, Verônica, você não pode ficar calada, o seu testemunho tem que ser dito, o seu testemunho tem que ser falado, o Senhor tem que ser glorificado através da sua vida. Porque aqui, ó, alguém botou aqui, ó, Bessales, eu tenho muito orgulho dela. E são as nossas limitações que o Senhor opera o teu poder e toda a sua glória. É verdade. É verdade. Todos nós temos limitações. Todos nós. Quem não tem tá mentindo. Mas o processo que você viveu, um processo de hospital, um processo né, de estar ali, de ser dada como morta, um processo de que depressão, porque, gente, a depressão, ela mata. A depressão, se só Deus mesmo para curar. As pessoas não entendem, acham que é uma bobeira, acham que é uma bobagem, e não é. Eu tive depressão e eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter depressão. Aos 20 anos eu também tive. E assim, hoje, esse mês, né, eu falo que não devia ser só o mês de setembro ser falado sobre isso, deveria ser o ano inteiro, porque é uma coisa muito séria e tem que ser falada mesmo.
E você rompeu tudo isso e hoje está aí glorificando o Senhor com a sua dança, falando. Você não podia falar, com um bom tempo sem falar, não foi? Fala pra gente aí, quanto tempo você ficou sem falar? Então, o tempo que eu fiquei na UTI, eu fiquei sem falar. Eu só voltei a falar depois que eu fui para casa, onde eu fiz várias sessões de fisioterapia de fono para voltar a falar. Deus me devolveu a voz. Não é aquela voz linda, maravilhosa, mas eu tô aqui, eu sou grata por ela. Eu sou grata por ela, porque eu poderia, muitos não têm, e eu poderia estar no lugar dessas pessoas, mas eu a tenho assim, e é assim que eu louvo e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E aos 18 anos, Josi, quando parou a minha fase de crescimento, eu retornei para o Hospital das Clínicas, ali onde eu retomei o meu tratamento para poder ver o que podia ser feito com as sequelas que a osteomielite e a anquilose havia deixado no meu corpo. Eu passei por uma cirurgia, a primeira cirurgia em 2005, foi a minha primeira cirurgia. Em 2006 foi a segunda, que foi com aquele aparelho lá que eu te mostrei. E depois vieram mais 7. E nenhuma dessas cirurgias a anestesia ela não pegava mais no meu corpo. Eu estava adormecida, sedada no centro cirúrgico, que foi quando foi para colocar a gaiola na minha perna para poder reconstruir todas as partes do meu corpo, da minha perna, que ficou muito torta, deformada, e eu precisei usar a gaiola. E ali no meio da cirurgia, o médico já havia colocado a gaiola na coxa toda e faltou a parte de baixo. E no meio da cirurgia eu acordei e os médicos falaram, e agora? E o anestesista tentou me sedar novamente com anestesia geral, porém ela não pegou. E a cirurgia transcorreu normalmente e eu só me lembro que os médicos subiram assim em cima de mim e me seguraram os braços e pernas e eu ouvi aqueles barulhos de martelinho para poder furar o osso, aquele barulho de furadeira e a cirurgia transcorreu até o final sem anestesia. E aquilo ali para mim foi uma dor insuportável. Eu achei que ali eu ia morrer. Ali eu pedi a morte verdadeiramente, porque aquilo ali era uma dor terrível. Você vê o seu osso transpassado. Eu falava, meu Deus, isso aqui eu não vou aguentar, meu Deus. É muita dor. Aquele osso latejando, aquela pele queimando. E a cirurgia terminou assim. Eu me lembro que eu falava para os médicos, pelo amor de Deus, tira, porque eu não vou aguentar, isso aqui não é para mim. Eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura para aguentar isso. Era muita dor. E do 3 andares abaixo, os médicos ficavam procurando de onde que vinham aqueles gritos, e era eu que estava ali naquele centro cirúrgico, sendo furada com a furadeira para poder transpassar aqueles pinos na minha perna sem anestesia, porque não pegava mais. E a única coisa que eu sei é que a cirurgia terminou e eu me lembro dos médicos soltando meus braços, colocando morfina em mim. E ali eu fui pro quarto e foram os 3 piores dias da minha vida, onde eu falava, Deus, isso aqui eu não aguento. Por favor, meu Deus, tira, tira. Se eu tivesse uma chave, eu mesma tirava, porque eu não aguentei ficar com aquele negócio. Era muita dor. E os médicos só diziam para mim, Verônica, com 2 meses você vai estar andando de muleta. Você vai conseguir sim. E ali eu fui me acalmando, até eu sair do hospital e ir para casa. E realmente, com 2 meses, eu estava andando nem de muleta, eu estava andando só com a bengala. E eu levava aquele aparelho para tudo quanto é lugar onde eu ia. E o médico dizia, Verônica, você tem que andar com as 2 muletas. Eu falei, doutora, eu não nasci para andar de muletas. Eu não consigo andar de muletas. Isso aqui não é para mim. Estava todo mundo no hospital de aparelho, andando de 2 muletas, e eu conseguia andar só com uma bengala. E o médico ficou sem saber explicar como aquilo acontecia.
Mas eu sei, era Deus atuando na minha vida. Aleluia. Era Deus mostrando que havia uma diferença na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Ó, você está aí falando, e você falou desse momento aí que você foi para a cirurgia e não pegou a anestesia, né? Isso foi. E eu fiquei aqui imaginando também o momento da cruz que Jesus por nós sofreu. Eu acredito, assim, eu não sei se você já parou para pensar nisso, né, dessa maneira, mas enquanto você falava, assim, gente, essa menina viveu, vamos dizer assim, um pouquinho, né? Porque a gente não consegue imaginar o que Jesus passou na cruz. A gente fala, mas a gente não consegue mensurar isso. E você viveu, de certa forma, um pouquinho daquilo que Jesus... Porque você ser operada sem anestesia e sentindo toda a dor da operação ali, mas aguentando, aguentando. E hoje você, para viver o teu propósito, porque você não aceitou andar de bengala, você não aceitou, né? Por mais que você tenha ali, não sei, eu quero morrer, mas ao mesmo tempo acredito que também você, sabendo quem era Deus na sua vida já, você não aceitou também, você sabia que existia um propósito muito maior para você, você não, e hoje você está aí para contar isso. Jesus, o mesmo amor de Jesus, vamos dizer assim, por nós, né, naquele propósito, olha só, vou morrer pela vida de vocês. E hoje você está aí, né, adorando o Senhor com a sua dança. Acho que foi seu marido que botou aí, minha princesa adorando o Senhor, né? É lindo de ver. Acho que ele botou aí, Alexandre, o nome dele? Isso. Tá, ele botou aí. Eu pensei, eu tô assim, vou falar para você, eu tô querendo ver você dançar para Jesus, eu tô querendo ver, marca, filma um dia, manda pra gente, manda para mim, porque eu vou falar. Eu falei hoje com as meninas, assim, é uma injeção de ânimo. É uma injeção de ânimo, porque as pessoas hoje param com, sabe? Eu fico triste, Verônica, de verdade. Eu falo sempre assim, gente, a gente precisa perseverar mais, a gente precisa guerrear mais. O cristão ele precisa querer mais, ele não pode aceitar aquilo que o diabo está vindo contra a vida dele, né? E eu não aceito, e eu vou continuar como você fez aí. Eu não aceito a bengala não é para mim, eu não vou andar de muleta. E você está aí para contar o que Deus está fazendo na sua vida através dessa sua fé, dessa sua perseverança, dessa sua força de vontade, do seu querer em estar na presença do Senhor, adorando a Ele com a sua dança. Com as suas limitações físicas, mas não as espirituais, porque foi até que a gente estava falando com a Priscila na quarta-feira. A gente coloca o Espírito Santo dentro de uma caixinha e diz como ele tem que agir. Só que o Espírito Santo ele é livre para fazer o que ele quiser conosco. Nós temos limitações físicas, sim. Mas ele não, o espiritual não. O espiritual a gente tem que viver, a gente tem que voar, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Então a gente acaba colocando desculpa naquilo que a gente tem medo de fazer, naquilo que a gente não quer fazer, muitas vezes, e limita o agir do Espírito Santo. E você não. Você, nessa quarentena, você se permitiu o contrário. Você se permitiu o contrário. Você, não, eu vou fazer, eu vou me dedicar, eu vou fazer um curso de dança. É isso que Deus está me chamando, é isso que não aceito mais ficar, né, escondida, né, vamos falar assim. E Deus ele tem feito maravilha. Você falou sobre a questão da sua boca, né, da sua voz, com a voz de Deus. Menina, você está falando para o Senhor, você está dando testemunho da sua vida. Entendeu? Não foi um momento fácil, acredito, mas é para a glória dele. É para a glória dele. Eu estou te entendendo muito bem. Entendeu? Assim, você falou assim, minha voz não tem nada de estranho da sua voz. Eu estou aqui assim, ó, de boca aberta com a sua história, apaixonada, apaixonada, porque vou falar para você, eu nunca vi isso assim, de maneira tão latente, sabe? Esse amor por Jesus a ponto de eu não aceito ficar parado. Eu não aceito. Isso é lindo, Verônica, isso é lindo demais, demais, demais. E Jesus, eu tenho certeza, assim, que Jesus, ele está muito feliz com a sua atitude de não parar, sabe? De se entregar, de você... Eu creio que você vai ser referência e instrumento para muitas pessoas que estão parando, sabe? Que não querem mais, que acham que não é mais para ela, que já desistiu de viver, que já desistiu de fazer a obra, que já desistiu do seu chamado, que já desistiu daquilo que Deus tem para suas vidas. Sabe? Eu creio que esse testemunho seu vai ser para ativar a fé de muita gente, ativar a vontade de muita gente de viver.
sabe? De olhar e falar assim, não, eu vou ser como a Verônica em fé, em perseverança. Porque Deus, ele é grandioso demais, e a gente é tão pequeno, a gente é tão limitado, gente, mas Deus é lindo demais, eu tô aqui. Verônica, sinceramente, não é se falando a coisa, eu tô aqui emocionada. Quando você me contou, eu falei assim, gente, eu preciso conversar com essa menina em live, porque é lindo demais. Eu fico assim, emocionada, com meu coração alegre em saber que existem pessoas como você, sabe? Existem pessoas como você que não aceitou que dissessem o contrário, que você não é para dança, que você não é para dançar, nem o diabo colocar isso na sua cabeça, porque o diabo ele é sujo. O diabo ele é sujo demais, ele tenta nos parar o tempo todo. Ele tenta nos paralisar o tempo todo. Ele tenta o tempo todo dizer pra gente o que a gente não pode fazer, porque a gente não tem, que pra gente não tem jeito, né? Que nós somos, né, pecadores, que nós somos, que não é pra gente. E você não aceitou isso. Fala pra gente, Verônica, como é que tem sido hoje aí com o Ministério de Dança? Como é que Deus aí te pegou? Fala pra gente. Então, Josi, Deus me pegou naquele desafio que a Priscila fez Sim, sobre Atos, né? Nós temos um grupo de WhatsApp ali onde a gente conversa, eu e as meninas do mundo inteiro, e você também está lá. tô lá. E ela propôs um desafio para a gente fazer uma challenge. E eu lembro que ela estava numa live com você e ela tinha falado no grupo: eu vou postar challenge hoje, meninas. Se vocês não me enviarem o vídeo, enviem até hoje, porque eu vou colocar hoje, vai ser hoje. E ali na sua live eu falei: Pri, pelo amor de Deus, me espere, eu vou fazer hoje, eu prometo. E ela falou assim: vou esperar. E ali terminou a sua live com ela. E eu comecei a tentar gravar o vídeo. Eu gravei uma vez, duas, três, e não fluía, não ia. Aí quando eu simplesmente orei, falei: Deus, me ajuda, me capacita, me dá os passos, sabe? Quando eu for fazer, Deus, que seja o Espírito Santo me guiando. Aleluia. Consegui fazer, eu postei lá no grupo e junto com o meu vídeo, meu testemunho, onde as meninas começaram a falar que eu era uma guerreira. E teve até uma menina que falou assim que se sentia envergonhada porque ela queria ter feito o vídeo, mas ela achava que ela não era capaz de fazer. E quando ela viu eu fazendo e viu meu testemunho, ela se sentiu envergonhada. E eu falei para ela: não, você não precisa se envergonhar, basta você se posicionar, você querer, e as coisas começam a acontecer. Eu acredito, Josi, que a partir do momento que você diz sim para Deus, as portas começam a se abrir. Quem está me vendo aqui hoje, quem me conhece, sabe que eu nunca faria uma live, que eu nunca faria algo desse tipo. Mas nesse ano de 2020, eu disse sim para Deus, eu disse sim para o meu Aleluia. chamado. E quando você me chamou, eu falei: meu Deus, e agora? E eu me lembrei que eu disse sim para Deus. Eu falei: Deus, Glória a Deus. seja o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me usar, usar a minha vida, o Senhor vai usar. E eu disse sim logo de primeira, quando você falou, me pediu. E depois eu fiquei pensando: meu Deus, e agora? Eu nunca fiz isso, eu não sei como que eu não sei falar direito, eu não sei as palavras que falar. Eu fiquei com muito medo, confesso. Eu tive temor em tudo aquilo que eu ia fazer aqui, mas eu lembrava todo instante, durante todos esses dias que se passaram até o dia de hoje, que eu disse sim. E quando você Aleluia. diz sim, começa a abrir as portas. E foi assim com você nessa live. Jesus, quando ele quer usar as pessoas, ele encontra, e ele trouxe você de encontro a mim. E, e assim foi com a Priscila também. Eu conheci ela já faz algum tempo, e nessa quarentena ela nos deu a oportunidade de estar fazendo aula com elas. Tem sido bênção. É uma mulher que Deus tem levantado para essa geração, para que através da dança, através do movimento, o nome de Jesus seja passado à frente, as pessoas venham conhecer Jesus através do nosso movimento, através da nossa entrega. E eu já tinha esse chamado da dança há muito tempo, mas eu não me posicionava,
eu não estudava, eu não me interessava, porque eu achava que eu não era capaz, que aquilo não era para mim. E eu falava, e Deus me chamava, e eu falava, Deus, usa fulana, usa ela tem mais capacidade, ela não tem problema nenhum, ela sabe fazer. E Deus dizia para mim, não, filha, é você que eu quero. E quando eu Aleluia. entendi isso, eu aprofundar mais na palavra, eu comecei a buscar vídeos para mim aprender os movimentos, eu comecei a me entregar mais. E foi na época que eu conheci a Pri, conheci a Priscila, é, e ela liberou esse curso para gente, eu estou lá fazendo, e estou aprendendo cada dia um pouquinho mais. E a dança entrou assim na minha vida. E como eu tinha dito lá no começo do ano que eu diria sim para as coisas de Deus, eu disse sim na dança também. E eu comecei a dançar. E, no domingo, Josi, foi a primeira vez que eu ministrei na minha igreja, Nova Aleluia. Geração Church, aqui em Guarulhos. E eu confesso que eu tive muito temor pelo aquilo que eu ia fazer ali na frente, sabe? E na hora eu tremia tanto, eu fiquei com tanto medo, eu falei, meu Deus, e agora? E minha líder falou, Bê, você vai ministrar hoje? E quando eu tinha dito sim para Deus, eu falei, vou. Eu fui com a cara e a coragem. E ali começou a canção e eu me perdi na letra, mas eu continuei ali na frente. Comecei a fazer os passos que estavam na minha cabeça, mas eu me perdi da música, eu não conseguia mais entrar na música. Isso me levou a lembrar de Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros, e veio dois homens e começou a tirar a atenção dele para que ele descesse, para que ele tirasse o foco daquilo que ele estava fazendo. E eu comecei a ouvir vozes: você já errou, você não consegue mais entrar na letra da música. Tá todo mundo te olhando, mas eu falei, não, eu não vou retroceder, eu vou ficar aqui até terminar. Aleluia. Eu me propus a fazer e eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou para Glória a fazer. Deus. E eu Aleluia. lembrava que o Neemias não quis descer dali, aqueles Sim. homens chamando Neemias. E eu não dei atenção para aquelas vozes que estavam na Meu minha Deus. cabeça, falando que eu tinha errado, que eu não ia conseguir mais entrar na letra da música. Eu não consegui realmente, mas eu consegui concluir aquilo que Deus me chamou da minha maneira, da maneira que Deus quis que fosse. Eu só saí dali depois que eu terminei de fazer aquilo para o qual Deus me chamou. E ali eu já me senti vitoriosa, porque mais uma vez eu não retrocedi. Mais uma Aleluia. vez eu havia dito para Deus e eu havia concluído aquilo que Deus me chamou. E é como essa Aleluia. live, eu fiquei com medo de fazer, eu confesso. Eu fiquei com medo de me perder, eu fiquei com medo de não saber o que falar. Eu fiquei foram várias as vozes que eu ouvi dentro de mim, mas eu falei, não, se eu falei que eu não vou retroceder. Deus não me chamou para andar para trás, Deus me chamou para andar para frente. E é assim que eu tenho seguido a minha vida, dia após dia. E eu sempre uso a palavra avançando, porque cada dia para mim é um avanço. É um passo que eu dou à frente, nunca atrás. A palavra que me define é avançando, sempre Aleluia. avançando. Glória a Deus. Assim, Verônica, eu creio que tudo tá no propósito, no controle do Senhor, né? Eu não sabia que você tinha dançado pela primeira vez na sua igreja esse domingo, você não me falou, né? E assim, quando eu te chamei para dar o seu testemunho, porque eu creio muito no que Deus faz, nas coisas que Ele quer fazer, eu creio muito. E foi o que eu te falei, o seu testemunho não é para ficar engavetado. O seu testemunho é para ser falado. As pessoas precisam ouvir o que Deus tem feito, fez na sua vida e ainda vai fazer, sabe? Não é só pelas suas limitações físicas, eu falo pela sua fé, pela sua perseverança. Você colocou muito bem quando você falou, né, que ali você já se embolou com a letra. Isso é natural, porque a gente quando fica nervoso mesmo, em coreografia, em música, é natural, isso acontece, mas você não se permitiu parar.
Porque você tinha todos os motivos ali, não vou mais, não quero mais, e você não se permitiu parar, como você mesmo citou o próprio Neemias. E isso é o que a gente precisa nessa geração, Verônica, de pessoas como você. Pessoas que adoram o Senhor de todo o coração, que não param, que perseveram, que têm fé, que avançam, como você falou, que avançam, que não retrocedem, sabe? Tem dias que a gente realmente vai amanhecer, somos seres humanos mais para baixo, um pouco mais tristes, né? Mas nada pode parar a obra do Senhor nas nossas vidas, nada pode paralisar aquilo que Ele tem para gente. E a única pessoa que pode parar somos nós mesmos. Nós mesmos atrapalhamos os planos do Senhor porque nós dizemos não, nós paramos, nós achamos que não é para gente, nós damos desculpas, somente a gente, porque e Deus, né, se ele também não quiser, mas se ele já mandou ir, vá, fale, faça, sabe? Seja referência onde você está. Eu não conhecia você, apesar de sempre te ver nas lives, né, acompanhando, sempre manda algum recado, alguma coisa, mas eu não conhecia a sua história e eu falo que foi Deus mesmo, porque eu entrei no seu Instagram e comecei a ver, e me chamou a atenção essa foto do sapato. Eu pensei, gente, mas por que ela não pode, né, calçar o sapato? E ali eu comecei a ver algumas fotos suas falando do seu testemunho. Foi quando eu te chamei para conversar. Eu falei, gente, essa menina. E eu acredito que foi Deus, porque eu não ia entrar no seu Instagram assim, sabe? Se não fosse Deus querendo que você falasse aquilo que ele colocou no seu coração, aquilo que ele tem feito na sua vida. Eu louvo a Deus, louvo de verdade a Deus por pessoas como você, sabe? Pessoas como você, guerreiras, guerreiras, que passaram pelo que passaram, mas estão aí firmes, firmes, sabe? Se permitindo ser usadas pelo Senhor. Louvo, louvo, porque ele é Deus de fazer coisas grandes e coisas pequenas. Ele é Deus todo-poderoso. Ele é Deus, ele é maravilhoso. E ele não abandona os seus filhos, como ele não te abandonou. Como ele não te abandonou. Ele te trouxe até aqui para que você pudesse falar. Para que você pudesse falar, porque ele te ressuscitou lá atrás. Ele te ressuscitou lá atrás. Ele fez você sentir dores, né? Como você fala que sente até hoje, né? E das suas dores. Mas você está aí adorando ao Senhor. Você está aí falando do Senhor com tanto amor. Eu vejo suas postagens, gente, ela fala de Jesus com tanto amor, com tanto amor, com tanto, sabe, carinho, sem questionar, sem resmungar, sem reclamar, sem murmurar, né, das coisas que passou. E isso é lindo demais, é lindo demais. Porque somente Deus para fazer essas coisas com a gente, né? Somente Deus, a gente olhar assim, Senhor, obrigada. Passei pelo que passei, mas obrigada, porque o Senhor é o que me mantém de pé, o Senhor que me sustenta, o Senhor que me guarda. É o Senhor que me mantém firme. Né? E assim, sinceramente, eu fico muito grata ao Senhor por você ter aceitado essa live, ter falado um pouquinho, né, da sua vida, do seu testemunho. A gente já está até acabando. Gente, essa hora passa muito rápido. Né? E vai ficar salva. Eu creio que muitas pessoas vão passar esse testemunho. Você que está aí nos ouvindo, pega a setinha, depois vai ficar salva essa live. Passe para aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir do Senhor, que precisa ter um ânimo, que precisa renovar a sua fé, precisa, sabe, ouvir um testemunho como esse, aquele que parou, que caminhava com você e parou. Manda esse testemunho, porque a gente precisa de pessoas assim, que falem, que abram a boca, sabe? Que glorifiquem ao Senhor, mesmo com toda a dor que passou, mas que glorifiquem o Senhor. Porque uma vez eu ouvi, é verdade, as lágrimas não são só para essa vida, né? As lágrimas são só para essa vida. Logo a gente vai estar com Jesus, dançando com Ele, adorando a Ele, face a face, glorificando o seu nome. Então, nada é para sempre, mas tudo que acontece é para que Ele seja glorificado, é tudo por Ele e para Ele, nada é por acaso. E o seu testemunho não é para ficar engavetado, como eu já falei. As pessoas precisam ouvir, Verônica. A gente já está aqui, gente. Ai, meu Deus, 7 horas já. A gente está passando tudo rápido, não dá, gente. Eu aqui ficava ouvindo você, assim, por horas, porque eu fico realmente impactada. Você quer falar alguma coisa? Porque daqui a pouco, entre os 20 segundos ali, se eu não fechar, eu não salvo. Glória a Deus, gente. Obrigada a você que ficou aí com a gente também ouvindo esse testemunho. Fala, Verônica. Josi, eu quero te agradecer pelo convite.
esse convite foi mais um destravar na minha vida, foi um passo a mais que eu dei, sabe? Foi algo que fez com que eu superasse o medo de falar em público. Como eu tô 15 falando para você, segundos. é a primeira vez que eu fiz e eu amei. E vamos continuar lá no curso da Pri, se aprimorando a cada dia mais. Tudo para ele. Glória a Deus. Amém. Beijo.